Muito boa noite. Começamos agora mais um Mindcast. E aqui você já sabe, abra a sua mente, saia da superficialidade e sempre tem uma história, sempre tem um momento, sempre tem coisas boas. Então vem comigo, Renata Comparini, e você vai com certeza saber daquilo que é novidade. E hoje esse episódio conta com duas mulheres especiais que eu trago aqui. Gente, vivemos uma imersão de autoconhecimento. Vou falar uma outra coisa para vocês, hein? Elas são internacionais. Então, acompanhe que por aqui sempre tem coisas boas. E eu começo apresentando, então, vocês, né, minhas duas queridas. Titina eu já conheço, já tem um tempo. Dani veio agora, mas também com uma bagagem super especial. Dani, então, muito prazer. Você que é terapeuta holística, que está aí, né, cada vez mais abrilhantando, trazendo uma questão de rotina sagrada também. Se apresenta ao nosso público, por favor. Bom, eu sou Daniela Soares, vivo na Itália, né, há 8 anos. E eu que sempre estudei, né, o autoconhecimento, sempre gostei, sempre vivi isso, né? Com a minha experiência de vida mesmo, né? E depois, com a ajuda da Titina, que me aprofundei mais, né? E estou aí agora, trabalhando como terapeuta holística. Eu tenho uma mentoria, que é a Sagrada Rotina, onde eu ajudo mulheres que se perderam, que estão com dificuldades de se encontrar, de parar, de organizar a rotina, né? Então, a Sagrada Rotina, ela a gente junta, né? A espiritualidade com a organização prática, física, né? Com o autoconhecimento. E é isso. E o quanto é importante cuidarmos desse autoconhecimento, cuidarmos dessa rotina, né? Com tudo estabilizado, conseguimos caminhar cada vez mais. Fica muito mais leve. Fica tudo muito mais leve. E aí, ao lado da Titina também, essa mulher maravilhosa, cada dia se transformando, né? Eu falo que eu conheci a Titina, assim, uma menininha, porque era essa a impressão que a gente tinha. Agora, gente, é uma potência que não tem mais fim. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por esse espaço, estar aqui novamente. E obrigada por mais um convite e poder me mostrar um pouquinho, né? Então, eu acho que eu saí de Franca há 8 anos também, né, para a Itália, e eu comentava até com a Dani. Há 8 anos atrás, eu saí uma menina e realmente eu voltei uma mulher forte, né? Então, eu costumo dizer que eu fui em busca mesmo do meu resgate como mulher, e foi na minha vulnerabilidade que eu encontrei as minhas forças. Olha que coisa mais linda isso. Na minha vulnerabilidade encontrei as minhas forças. E quantas vezes a gente está lá no fundo do poço e acha que não dá mais para fazer mais nada, que tem que desistir. E aí vem vocês também, juntas, nesse método Fluire, que é para deixar a vida fluir. É isso aí. Isso aí. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, depois nós vamos mostrar algumas imagens, mas da onde surgiu esse método, essa vontade de juntas fazer algo pelas mulheres? Posso falar? Toda. Bom, o sair do Brasil, ou ir para outro país, você recomeçar, né? Eu falo também que precisa de muita coragem, né? Então, assim, a gente foi muito corajosa de fazer isso. Eu falo que eu descobri uma coragem que eu nunca achei que existisse dentro de mim. Mas ali, você entra no, né, tudo novo, você precisa trabalhar, você precisa, né? A gente entra naquele looping de produzir. E aí a gente chegou num momento que falou, não, vamos dar uma segurada, vamos cuidar mais da gente, né? A gente fez isso muito juntas, né? A Titina parou um pouco antes de mim. E nós escolhemos, né, dentro da nossa rotina muito intensa, ter um dia para nós duas. Um dia onde a gente fosse só nosso, né? E que não fosse o final de semana, porque no final de semana a gente tem os nossos companheiros que estão com a gente faz outros passeios. Eu falei, vamos nos dar esse presente, né? Então a gente escolheu as sextas-feiras. As sextas-feiras são sempre nossas. Aqui a gente conseguiu fazer uma vez, né? Isso, a gente conseguiu uma vez. Porque aqui tá difícil. No Brasil as coisas mudam um pouquinho, né? E porque a gente chega cheio de coisa para fazer e tanta gente para rever e fica mais difícil. Mas a gente tirou esse dia para nós. Então, assim, a gente almoça junto nesse dia.
a gente Se cuida. se cuida, né? Ali a gente tem dificuldade para fazer as unhas, por exemplo, né? A gente não se adaptou, nós moramos no interior, então assim é difícil uma brasileira que faz a unha como a gente gosta. E aí, tipo, eu faço a unha da Titina, ela faz a minha, a gente faz terapia uma com a outra, e a gente ali desenvolve, estuda, desenvolve os nossos projetos, as nossas coisas, e isso fez tão bem para nós, e se tornou para nós uma coisa tão importante, esse momento de estarmos juntas, né? Foi tão positivo, a gente produziu tantas coisas, a gente viu como a gente se desligava às vezes das outras coisas e estava presente naquele momento, né? E a gente fazia isso na minha casa ou na casa da Titina, e a gente fazia às vezes na praia, às vezes num café, às vezes até num bar fazendo um aperitivo, né? No final às vezes a gente fazia isso, e foi muito gostoso. E a gente um dia deu um clique e falou: por que não fazer isso para outras mulheres, né? E foi daí que nasceu a ideia de um dia para você. Fantástico. E Né? necessário, né? Necessário. Posso fazer um adendo? Claro. E muito interessante foi que não só nasceu o Fluir, e nasceu não só do nosso encontro, mas principalmente porque a Daniela já vinha numa transição de carreira. E ela fazendo todo o processo de estudo, de se encontrar, né? E aí ela se descobriu e começou a ver vários resultados com as mentoradas dela. E eu já vinha também num processo, né, de terapeuta integrativa lá na Itália, porque eu não validei o meu diploma na Itália, apesar de atender italianos. Mas eu continuei com o atendimento online. E eu tinha a minha mentoria também. Falei, Dani, por que a gente não pode utilizar os pilares da minha mentoria e da sua mentoria para a gente fazer o Fluir? Que a base que é porque aquilo que elas traziam para nós, né? A gente identificou essa necessidade. E conciliando a tudo isso, tem um movimento muito grande de muitos profissionais da saúde mental na Europa como um todo, e eu acredito que até aqui no Brasil não tive tempo de pesquisar ainda, mas olhando, tendo um foco para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas são aquelas que estão sempre no cuidado de tudo e de todos, e ela, em geral, se deixa abrir mão, né? Ela se abre mão, ela abre mão de si mesma pelo outro e se deixa, não sei em qual lugar de planos, né? Talvez o 15º lugar é ela, na vida dela. E chega uma certa idade, ela entra numa situação, num adoecimento, porque ela se vê, ela sozinha, e ela se olha, e aonde eu estou? Me pergunta, quem sou eu? Na minha vida falta eu. E é tão difícil isso, né? Isso. E foi com base nisso que a gente falou, peraí, a gente está trabalhando isso em nós. Por que não ofertar tudo isso? Porque as mulheres que estão com a gente estão trazendo as mesmas temáticas. Então, ali a gente viu não só uma oportunidade de nicho, mas principalmente esse era o meu propósito. Porque foi a partir de mim que eu fui resgatar a minha própria essência, né? Entender qual era o meu propósito de vida e me resgatar enquanto mulher, após várias situações que me levaram a um adoecimento. E eu quis me resgatar. E eu falei, não, eu tenho toda a bagagem para isso, eu tenho certeza que essas mulheres precisam dessa mesma estruturação. E a Dani, que sempre foi a minha parceira desde que a gente se reencontrou na Itália, apesar de a gente ter estudado na adolescência, e ela tem todo esse processo que ela tem, que é dela, sabe? Ela tem essa coisa nata. E uma foi colaborando com a outra, e é onde nasceu o Fluir. Que cada uma contribui com uma coisa e a gente acaba complementando e deu esse bem bolado. E a escolha do nome? Daqui a pouco nós vamos passar para as técnicas, né? Mas e a escolha do nome? De onde veio? Olha, a gente pensou em vários nomes, né? Mas esse parece que acompanhava a gente, né? Sim. E o fluir, né? Sim. Como vamos usar o fluir? Porque é o deixar fluir. É deixar acontecer, deixar, sabe, viver, né? E aí o fluir é o italiano. Eu tenho muito essa coisa da leveza, né? Quando a gente encontra que uma das partes, né, tanto no meu processo quanto no da Dani, é trabalhar as crenças. E quando a gente vê que a leveza faz parte, né,
da vida das mulheres, né, fazer aquilo com uma leveza e quebrar a crença de qual é o significado real da palavra leveza, as coisas deixam fluir, né? Então, a gente... e eu vivia sentada, né, guardando o mar, porque na minha sacada eu tinha o mar, e eu olhava e falava, tem que fluir. É o fluir, a água flui, e aí, Dani, o que você sente com o fluir? E aí a gente falou, não, a gente sente mais forte o fluir. É esse. Na verdade, foi você que falou a palavra, né? E eu falei, não, é esse. E eu percebo que, assim, né, no movimento que foi feito do retiro, foi uma questão exatamente disso, de fluir, da pessoa se abrir, por mais que às vezes ela fosse, eu me sinto tímida, mas ela conseguia deixar as coisas acontecer e participando de todo o movimento. Então, Sim. Parabéns, né, porque foi fantástico. Obrigada por você ter ido, ter dado o seu sim, ter se entregado, né? E estar presente de fato, porque eu acredito que todas as mulheres que, ao menos as que estão dando feedback, foi por conta disso, né? Delas estarem de fato entregues àquele momento e acreditar nessa possibilidade de um despertar. E se para isso aconteceu já alguma coisa, essa sementinha já começou a sair germinando ali, já fico feliz. Eu me sinto assim, ó, muito realizada também com isso, porque é lógico, a gente tem todo o processo, a gente pensou em todos os detalhes, a gente cuidou de todos os detalhes, né? Porque a gente não queria que ficasse uma coisa formal, muito formal ou muito fria. E assim, é lógico, a gente tinha insegurança, o medo de alguma coisa sair, né, fora, mas assim, foi tudo tão natural. E o prazer de ver as meninas, né, atingindo aquilo que a gente gostaria que elas tivessem visto, nossa, foi lindo. Foi muito lindo. Falando em coisa linda e em detalhes, vou pedir para colocar agora algumas fotos de coisas que vivenciamos lá. É lógico que tudo que acontece lá, ele fica com sigilo. Mas alguns detalhes a gente consegue mostrar, até para falar desse trabalho maravilhoso de vocês. Então, ó, vamos observar aqui algumas fotos escolhidas com muito carinho, no meio de muitas. Mas eu acho que uma coisa que fica... Essa e a próxima pode ser colocada. Duas coisas que, assim, ó... Ela mostra muito dessa questão do cacau. E eu queria que vocês começassem falando, né, um pouquinho através disso. Bom, o cacau também é uma coisa muito mágica na nossa vida, né? Eu já escutava falar sempre, né? Falava né, o cacau, mas eu não sabia direito o que era o cacau, né? E aí a minha terapeuta nos deu, né, uma mentoria sobre o cacau, né? E a partir dali o cacau faz parte da nossa vida e dos nossos encontros de sexta-feira, né? A gente faz o cacau, porque o cacau é até difícil de falar, porque ele é tão simples, né? Mas ele é tão significativo. Sim. É uma medicina. É uma medicina natural, né? E ele não tem nenhum contraindicativo, ou não dá nenhum sintoma, a não ser... Eu falo que assim, o cacau ele não dá nenhum sintoma que não é o amor. Porque ele dá uma amorosidade tão grande, tão gostosa, uma leveza tão grande, né? E eu faço, né, a minha toma do cacau, o meu ritual do cacau, né? São vários nomes que tem para isso, né? Eu faço quase todos os dias. De manhã, né? Eu gosto de acordar muito cedo. Então, ele me faz falta o dia que eu não faço. E, bom, ela gosta de falar mais do que eu sobre o que o cacau fez na minha vida, né? Porque eu sou uma pessoa muito acelerada. E o cacau, ele me trouxe muito equilíbrio. Ele trouxe muita amorosidade, equilíbrio, aterramento, né? Ele é a medicina do amor, eu costumo também dizer, porque ele aquece e ele é uma medicina que abre as portas para você olhar para você mesma. Então, quando eu vejo que tem alguma paciente, né, tanto na terapia quanto na psicoterapia, eu vejo que ela tem possibilidade de utilizar. E muitas vezes ele tem sido muito usado, muitas vezes dentro dos atendimentos também, como
Sabe igual você oferece um chazinho, você oferece Quase o como um cacau. facilitador, né? Sim, porque ele abre. Ele te deixa mais sensível. Ele te deixa mais sensível. Ele te deixa mais emotiva, né? Nesse sentido. E para além das questões emocionais, ele tem os atributos, né, físicos e, para quem acredita, até os espirituais, né? Então, a abertura de consciência, e aí a gente entra em outro patamar. Mas ele é uma medicina que está ali ofertada para todos e tem tido uma procura, um conhecimento. Aí depois a gente se aprofundou com uma outra estudiosa do cacau, que ela fez toda uma pesquisa muito porque, na verdade, nós aprofundada. fizemos essa primeira mentoria, nós fizemos uma segunda depois com o e caminho do fomos cacau, pesquisar, sabe, outras coisas, porque é prazeroso. E assim como o café, que não é indicado colocar o açúcar, o cacau também não. O ideal é tomar puro, então. Tomar puro. Ou com mel. É o único adoçante que assim, eles indicam para não perder as propriedades, para não perder as propriedades até mesmo das questões físicas, né, na produção de todas as facilitações que ele dá, né, como resultado no físico. Então, E o açúcar também, ele tira um pouco da sua sensibilidade, né? Ele te bloqueia um pouco o efeito do cacau. Então, o legal é você tomar ele e para sentir o sabor, né? Você sentiu a experiência. Muito gostoso. Né? Porque você fala assim, ó, cacau. Porque esse não é um cacau normal, né? Ele é um cacau puro, né? Sim. Ele é um cacau puro, ele não tem a manteiga. Então, assim, ó, ele é colhido de uma maneira diferente, ele é plantado de uma maneira diferente, justamente para fazer, né, essa toma. Então, ele é forte, né? Você teve a experiência, ele é forte, e aí, assim, você tomar ele forte, sem açúcar, parece não ser bom, mas é bom, né? É interessante que eu já experimentei ele com mel. E eu gosto dele puro. Eu também prefiro puro. Eu prefiro ele puro. Acho que todo mundo tem que ter a sua experiência de tomá-lo. Mas eu prefiro ele puro em relação ao doce do mel. Isso não quer dizer que você não possa colocar. E quando a gente vai para aqueles cacau 70% comprado, né? No supermercado, por exemplo, assim, ele não tem a mesma propriedade, do que esse aí. Não. Porque esse é 100%. Esse é o cacau cerimonial. Ele tem uma diferença. Ele é diferente. Aquele do supermercado, por mais que ele seja o puro, o melhor, o mais caro, não é esse cacau. Porque ele tem um processo diferente, né? Aquele lá, ele é industrializado, ele passa por máquinas. Esse tem um processo de trabalho totalmente diferenciado, desde o plantio até a colheita e depois toda a finalização para ele chegar nessa composição. E, principalmente, todos que, quando vendem como cacau cerimonial, eles têm como um alimento realmente sagrado. Então, para a gente tomar cuidado, por exemplo, na compra, para não ser enganados. Também depois do consumo, por exemplo, quando a gente consome, né? Você viu no final. Se você não consumiu, devolve para a terra aquilo que é dado pela terra. Então, tem todo um cuidado, um respeito a um alimento que te é dado como um sagrado. Porque nos aspectos espirituais dele, eles pedem por esse cuidado. Porque ele também como seria, vamos falar num dito popular, né? É como se eles abençoassem, rezassem. Enquanto eles estão trabalhando neste cacau, para ele chegar nessa forma, ele tem todo um processo de cuidado. Porque esse alimento seja colhido. Isso, falou tudo. Bom, vamos para outra foto, então, para a gente dar continuidade. Porque esse contato com a natureza faz a diferença. A próxima foto, sem ser essa. Que também é um outro momento também muito especial lindo. Ali. Eu amo fogo, eu amo. É o elemento da natureza, o fogo, em meio à terra, o ar. E assim, ó, só um adendo. A gente queria um lugar onde a gente pudesse fazer o fogo, né? E aí foi uma das condições para o proprietário, né? Que ele foi, assim, fantástico com a gente. E aí eu falei para ele, olha, eu preciso de um espaço que tenha o fogo, né? Porque é perigoso você fazer. Ele não ia estar ali, não tem um controle. Eu falei, não, é importante.
E ele preparou ali pra gente, ele fez do jeitinho que a gente queria, sem a gente falar, porque eu não quis falar tanto, que eu falei, daqui a pouco ele vai me falar não, né? E ele fez do jeitinho que a gente Na hora queria. que nós chegamos, ele tomou cuidado de fazer o buraquinho na terra. A hora que eu cheguei, eu falei, caraca, ele fez do jeitinho que a gente queria. E o porquê do fogo na terapia de vocês, nesse método? Bom, a gente usa isso faz tempo, né? Explica você eu que gosto você é boa muito. pra isso. Eu sou apaixonada pelos elementos da natureza. Eu gosto de trabalhar dentro da minha terapia integrativa. Eu utilizo os elementos como um recurso de chegar do ser humano através da natureza. Por quê? Porque nós nos afastamos do contato com a natureza. E eu acredito que quando você pisa na terra, você tem um contato, você muda o ambiente. Quando você sente o vento de fato no seu rosto, sabe? Você realmente se sente vivo. E nós, nas selvas de pedra, vamos dizer, a gente, dentro da rotina que a gente tem numa cidade grande, como Franca, que já é uma cidade grande, nós perdemos o contato com a natureza. Então, o fogo, ele te traz... Eu sou apaixonada pelo fogo desde sempre. Te traz aquela coisa, a gente na Itália vive muito isso por causa das lareiras, né? Então, assim, o frio, então o fogo sempre nas casas tem um pouquinho dessa coisa do aquecer, né? Do estar junto. E por que não trazer isso para um ambiente que também é no meio da natureza? Se a gente for olhar para nossas tradições, né? A nossa ancestralidade indígena, tudo acontecia em torno de um fogo, né? Então é tudo muito simbólico, justamente para a gente estar em roda, né? E aí tem outras a gente pode aprofundar um pouquinho mais, que é a questão dos aspectos, né? Do próprio fogo. O fogo é ação. O fogo é o elemento masculino que a gente transmuta, né? Então o poder da transmutação, a gente acreditar que a partir do momento que eu estou falando com o fogo, que ele me dá um poder, porque ali ele te seduz, né? A gente não vê o fogo, a gente não vê aquela... E a gente começa a entrar em contato com isso, a mulher, ela consegue se conectar de uma maneira diferente. É a mesma coisa quando a gente começa a caminhar na grama, ou... no meio da natureza, a gente sente um outro ambiente, um outro lugar. E é como se eu acredito muito no inconsciente coletivo, é como se a gente conectasse com alguma coisa que já foi nosso. E aí aquela faísquinha começa realmente a reacender. E falando de faísca, também o fogo, ele apaga aquilo que a gente não quer mais, para poder nascer uma nova mulher. O transmutar, vamos transformar, deixar de ser isso pra gente. Até por isso nós deixamos pro final, né? Que essa prática foi feita no final nesse sentido mesmo. Vocês percebem que eu não coloquei, né, exatamente assim, a ordem, para deixar realmente as coisas irem acontecendo. Até porque tem que descobrir quem for fazer. Esse é o grande segredo da coisa, né? É verdade. A gente tá mostrando algumas coisas aqui, mas tem muita coisa, muito além disso também. Tem. Essa aqui também, voltando um pouquinho para a natureza também. Sim. Esse também foi muito lindo, né? A gente realmente procurar deixar um pouco... Mas não vamos contar o que tinha ali... Pra gente se conectar um pouquinho. Não, a atividade em si não, mas é um processo mesmo de contato mesmo. Deixar um pouco o automático pra gente poder se conectar com esse ambiente que traz, né? Realmente voltar a sentir. Gente, a gente não sabe mais como observar a nossa própria respiração. Não. E a água, ela faz isso também, né? Sim. Esse lance de acalmar, de deixar... É o sentimento. De entrar dentro de si. É os sentimentos. O barulhinho da água. Eu falo que a água tem um cheiro. Eu gosto, sabe? Igual ali a gente caminhando, você consegue sentir o cheiro do matinho, o cheiro da água, o cheiro do barro, o cheiro das plantas. É muito bom. O som, né? Por isso que essa atividade a gente aguçava os sentidos, né? Sim. É porque também a gente teve todo esse cuidado, né? De apresentar todos os elementos da natureza e de fazer com que as mulheres tivessem esse contato ali dentro, né? Com tudo isso. E o que a Titina falou também, né? Sair do dia a dia ali, do cotidiano, e entrar em contato, pisar na terra. Né? Esse momento, assim, né? Podendo pisar na terra, eu acho que ele já traz um novo.
E eu acho Uma assim, quebra mesmo, né? além de tudo isso, você tem a leveza de estar ali para isso, Sim. né? De se permitir estar, de se permitir sentir. Então, era muito esse É o a nosso água, objetivo. permitir sentir, É. a água, sentimentos, fluir. Exatamente. Ah, que delícia! Nós amamos ervas. Ervas, seja para o chá, seja para queima, seja para a energização da casa, os escalda-pés, tudo. A gente ama. E a minha mãe é fantástica, né? Porque aquilo ali, quase tudo, foi ela que preparou para nós durante o processo de preparação da imersão. Né? Por sorte, a minha irmã tem as plantas, né? E a minha mãe fez tudo isso com muito carinho pra gente. E eu esqueci as ervas que eu deixei na Itália. Eu tinha secado um tanto de ervas e eu não acredito que eu não coloquei. Mas esse eu acho que as ervas têm um lindo. poder muito grande. Muito grande, muito grande. E esse também é um resgate muito grande, né, gente? Eu tenho minha avó, que ela era benzedeira, ela era descendente de Índia, e ela usava. Então, assim, qualquer coisa que eu chegasse em casa e falasse que eu não estava bem, a minha avó preparava um chazinho. Então, isso pra mim também tem uma memória afetiva, para além disso, né? A minha mãe também é cheia dos chazinhos. Cheia dos chazinhos. A minha mãe ainda tem. Então, qualquer coisa que ela me liga e fala assim, filha, toma isso. Eu falei, mãe, não existe isso aqui. Né? De repente, ela fala assim, pega a casca de não sei o que lá das coisas. Mãe, não tem, isso aqui é outro país, é outra região, enfim. Então, às vezes, ela sempre fala, compra e deixa lá pra você, leva seco. Mas esse é o momento... A Titina leva ervas do Brasil gente, pra Itália. Eu não posso fazer isso, não. Mas e aí, falando nisso, você nunca teve problema, né? No translado, nunca tive problema, graças a Deus. Graças a Deus, não. Assim, sabe, gente, eu posso confessar. Eu já levei você também. A gente já levou um chuchu brotado. Ah, que legal. Ele não conseguiu. Ele não sobreviveu. Não sobreviveu. Ah, que ao judiação. frio ele não sobreviveu. Mas a gente tentou levar um pouquinho do Brasil para a Itália. E na Itália, as ervas... por que a psicologia holística na Itália? Por que a psicologia integrativa na Itália? Porque lá tem muito mais abertura do que a própria psicologia. Então, e eles têm a questão das culturas ancestrais muito forte. A medicação lá, vamos dizer, alopática, é pouco indicado, ou só nos casos mais importantes, porque no restante é tudo utilizado com ervas. Então, isso é muito forte para nós, então é muito natural. Alguém vai falar, vocês são bruxas, pode falar o que quiser, por mim não tem problema nenhum, vou me sentir super honrada. Mas lá, isso é uma realidade nossa, de curar com as ervas. E aí, assim, eu acho que muito essa questão do cheiro também, que entra nesse outro sentido da mulher, que é a transformação. E às vezes a mulher acalmar, conseguir sentir um cheiro diferente, para acalmar a mente, faz todo sentido. E porque às vezes você tá tão no automático que você não consegue identificar isso que pode te fazer tão bem. É tão engraçado que as minhas pacientes, elas... eu sempre mando a mensagem... 5 minutos faltando pra gente, se prepare que eu já estou, aí ela preparando o seu chazinho. Que delícia. Aí tem dia que ou é o chazinho, não, hoje é o cacau, então... Eu acho que é uma boa dica, eu vou começar a atender usando o chazinho também. É muito bom, muito bom. É muito interessante. E é uma coisa que prepara também o ambiente, mesmo que online, né? Porque vocês atendem. Sim. É engraçado, né? Eu atendo sempre com o meu chazinho, dependendo com o cacau. A gente tem esse hábito, né? E quando a gente tinha um grupo de mulheres, que a gente, há 6, 7 anos atrás, a gente tinha um grupo de mulheres. Porque faz tempo que a gente tá nessa. Tá nessa, Embora não pareça, né? E a gente, nesses encontros, em geral, porque a gente seguia os horários do Brasil, então as reuniões aconteciam após as 8 da noite, e para nós já era tipo 1 da noite, né? E a gente ficava até tarde. E as meninas começando, às vezes, jantando ou preparando a janta, e nós duas nas tacinhas de vinho. Pelo horário, né? Já podia. A gente já tinha que dormir e tomar alguma coisa, mas enfim. E como é que é essa questão de atendimento online para vocês? Que dá para atender, né, pessoas daqui, mesmo morando lá. Na verdade, isso é muito bom, né? Porque o online facilitou muito a nossa vida. Nós temos o desafio do horário, né? Do fuso horário.
Então, esse é uma coisa que a gente se limita um pouco. Porém, eu tenho também a facilitação das pacientes que estão em Londres, Em às Londres, vezes em Portugal, às vezes os que estão na própria Itália. Porque é Então, a mais gente fácil consegue, para nós atender pessoas brasileiras, né, que estão ali. Mas a gente também se organiza, igual agora eu estou aqui hoje no Brasil, eu continuo com o horário das brasileiras aqui e eu tenho que me adaptar com os horários de quem está lá. Então a gente faz sempre esse jogo de cintura, né? Mas é possível. Acho que até chegar e adaptar o fuso horário, que aí é o mais complicado. É desafiador, mas é possível. E eu acho que eu já acostumei tanto que vai fácil. E é tão interessante porque aqui em Franca, antes de eu ir para a Itália, eu já desenvolvia o atendimento online. Por quê? Porque muitos pacientes os meus pacientes, eles não tinham condições de chegar a tempo, porque saía do trabalho tarde, então, e fica na clínica, às vezes no centro da cidade, onde era meu espaço, às 8h30, 9h30, fechar 11 horas da noite, então assim, era um pouco complicado. Para mim era melhor atender em casa e para eles, que eles sairiam do trabalho, nem todos tinham carro, né? Hoje tem mais fácil, hoje tem Uber e tudo mais, e eles chegavam em casa e estavam à vontade no cantinho deles e eu já fazia o meu horário. Quando eu fui para a Itália fazendo essa mudança, eu já levei isso. E a pandemia veio para trazer toda essa normatização do atendimento online. Porque facilitou muito, né? Sim, sim. Bom, já falamos que foi muito bom, né? Que as pessoas gostaram muito, tenho certeza que estão pedindo mais. E aí, eu trouxe para vocês também um pouquinho do amor das pessoas por vocês. E aí, uma das que vão falar agora é a Casey. Ai, meu Deus. Para poder contar de como foi esse carinho dela. Tá sem som. Tá sem som. Tá sem som. Eu já me emociono só de... Apaixonada. Eu só tenho a agradecer ao método. Olha, eu acho que esse é o 10º vídeo que eu estou fazendo. Então, vamos ver se dessa vez dá certo. Mas, para falar a verdade, Titina e Dani, eu estou apaixonada. Eu só tenho a agradecer ao método Imersão Por isso que foi escolhido, assim, 2 pessoas a dedo, com muito carinho, para poder falar com vocês. Tá? Fluire. Desde o primeiro momento, o acolhimento, depois a escuta e depois a imersão bem profunda da nossa essência, é o que está me fortalecendo e o que vai fortalecer muitas mulheres. Sucesso para vocês duas e gratidão. Tá, qualquer coisa eu coloco aqui para as meninas poderem ver, enquanto você escutar, enquanto você passa. Tem até essa irmã, que linda! Uma foi a Casey, justamente por um grande significado para você, e a outra para você também. Que lindo, que lindo. Vamos ver se vai conseguir rodar aqui. Que falhas técnicas é assim mesmo, gente. Olha, eu acho. Não conseguiu 10º aí? vídeo que eu estou fazendo. Então, vamos Qualquer ver coisa eu se dessa coloco vez aqui dá para elas certo. ouvirem. Mas... Então vamos lá, ó. Olha, eu acho que esse é o 10º vídeo que eu estou fazendo. Então vamos ver se dessa vez dá certo. Mas para falar a verdade, Titina e Dani, eu estou apaixonada. Eu só tenho a agradecer ao método Imersão Fluire. Desde o primeiro momento, o acolhimento, depois a escuta e depois a imersão bem profunda da nossa essência, é o que está me fortalecendo e o que vai fortalecer muitas mulheres. Sucesso para vocês duas e gratidão. Ai, que linda! Essa é da Casey, que é uma querida também. Sim, sim. Deixa eu pegar aqui. Será que você consegue colocar o outro? Linda. A Fer também vai me emocionar, com certeza. Com certeza.
Oi, eu sou Fernanda, sou empresária no interior de São Paulo. Vivo uma rotina muito intensa em tomadas de decisões na empresa e responsabilidades com a família. Poder receber esse convite profundo de participar dessa imersão para me reconectar comigo mesma e com outras mulheres foi uma experiência ímpar. Poder me identificar um pouquinho na história de cada uma delas, num ambiente de acolhimento, de respeito e verdade, foi sensacional. Quero agradecer a Daniela e a Titina pelo convite e desejar muito sucesso nesse caminho e que essa proposta possa se expandir para muitas outras mulheres. Gratidão. Ai, que lindo! Precisava ter esse carinho pra vocês também, né? Então, escolhi algumas, né, duas especiais ali, porque vocês merecem, meninas. Que lindo. Obrigada. Que lindo. Pode chorar, esse momento é seu, é bem terapêutico mesmo. Sim. É ótimo poder É tão receber lindo, isso. tão lindo. Saber que a gente conseguiu acender uma luzinha, sabe? Tocar no coração e mostrar para elas o quanto elas são importantes, fortes e corajosas. É muito lindo. E ousado querer mudar. E aí é com a delicadeza de vocês, porque né, o que eu comentei lá no evento, até numa florzinha, num mimo, na escolha, às vezes, até da água, vocês foram muito delicadas com tudo. Vocês mostraram o amor, a dedicação em todos os sentidos ali. Então, eu acho que isso faz muito a diferença, quando vocês se entregam também. E aí eu quero saber, já tem data para o próximo? Como é que estamos? Estamos já. Sim, temos data para o próximo e somos ousada em fazer um próximo na Itália. Olha que chique, Que não será gente. só uma imersão, será verdadeiramente um retiro. Que aí são mais dias. Serão mais dias. Aí nós vamos ser ousadas no sentido de um retiro voltado para mulheres brasileiras vivendo uma experiência, né, dentro da nossa metodologia e também nos primeiros dias e depois ter experiências na Toscana. Fantástico. Nós vamos juntar as duas coisas nesse retiro. Não vai ter um aspecto do turismo trivial. É um turismo com experiência, com sentido, sensorial, com tudo aquilo que a gente já trabalha. É um turismo diferente do que está todo mundo acostumado. Né? É um turismo, Sim. Né? Porém com a pegada do fluir. Com a pegada do fluir. Que é uma pegada com muito carinho, com muito cuidado, sim. de transformação. Sim. Né? Então eu tenho certeza que também quem conseguir ir vai ser, assim, vai se apaixonar. Com certeza. Meninas, nós já estamos chegando ao final, mas eu quero agradecer vocês porque, assim, desde o momento que a gente teve ali, né, dos contatos, de eu ir para essa imersão, foi tudo muito carinho. E eu sinto isso a cada dia que eu falo com vocês. Que bom, obrigada. E eu também queria te agradecer, né, e te dizer que eu não te conhecia antes, né, de tudo isso. A gente se conheceu um pouco antes da imersão. E assim, que foi um presente, sabe? Te conhecer, que a sua energia é muito boa, é muito gostoso estar com você, é muito bom falar com você. E você fez uma grande diferença, né, com as nossas mulheres, né? A sua contribuição foi, assim, linda. E depois esse convite, né? Então, assim, queria te agradecer muito. Foi, assim, um presente para mim, porque para a Titina não, porque já era um presente antigo, que você já conhecia há muito tempo. Mas para mim foi um presente muito grande conhecer, Renata. Gratidão. Muito obrigada. Para mim sempre vai ser um presente, porque ter o olhar, né, carinhoso da Renata em relação à minha pessoa e me trazer um feedback diverso, isso me traz confirmação daquilo que eu estou buscando para mim mesma e, consequentemente, aquilo que eu espero transparecer para as outras pessoas, né? E eu agradeço a sua sensibilidade, todo o seu carinho, seu cuidado e principalmente porque você, ao se entregar no espaço do Fluir, né, na imersão,
você utilizou das suas palavras e não tinha como... Eu sempre comecei a imersão dizendo, às vezes a gente não consegue transformar em palavras aquilo que a gente viveu. E você conseguiu transformar em palavras tudo aquilo que a gente viveu. Então, assim, eu só tenho que agradecer o nosso reencontro, agradecer esse presente de estar mais uma vez aqui com você e... com certeza, da gente ter mais momentos juntos, pra gente deixar fluir mais coisas aí que vem. Com certeza, gratidão. E deixem as redes de contato para que as pessoas possam buscar mais de vocês também. Daniela.soares.martini. Eu sou Titina, _Giolo. Para que as pessoas possam buscar também. De repente, fazer uma rotina sagrada, que é essencial, ou fazer uma terapia também. Preparada com chazinho. Com certeza. Chazinho, cacauzinho. E muito amor. Com certeza. Bom, meninas, gratidão. E que vocês, quando vierem para o Brasil, a gente possa nos reencontrar também outras vezes. E também estamos te esperando lá na Itália. Isso aí. Amém. Gratidão, Rê. Gratidão, Rê. Um grande abraço. Bom, esse foi, então, um momento especial de hoje, porque deixamos fluir muitas coisas por aqui, em meio à natureza, mas em meio ao muito amor também. E eu tenho certeza que quando você conhecer cada vez mais essas mulheres especiais, você vai se encantar. Episódio de hoje, então, falamos do Imersão Fluire. E aí, você fica acompanhando aqui com a gente, porque sempre tem uma história, sempre tem um momento especial. Abra sua mente, saia da superfície, Mindcast. Viu?